próximo bloco. Eu passo a palavra agora pelo prazo de 10 minutos para que o doutor Silvinei responda aos questionamentos, pedindo ao senhor que se atenha ao tempo para que a gente possa dar oportunidade a todos de usar a palavra. A primeira pergunta ao deputado Duarte, né? Pela manhã, o que eu entendi que a eminente relatora me questionou se eu tinha conhecimento dos novos processos, tá? Eu nunca fui informado, eu não tenho qualquer documento, qualquer assinatura nos novos processos. É natural que os antigos, eu sei porque já passou. Eu acho que os senhores e a relatora estão falando dos atuais processos que devem ter na PRF. Então, eu reitero, dos processos, se existem processos abertos, eu nunca tomei ciência até o presente, formalmente. Os processos antigos, se a pergunta era essa, é natural que eu respondi e que eu tenho ciência. Talvez eu não tenha entendido, mas acredito que eu consegui deixar claro agora. Com relação à fiscalização no Nordeste, nós temos aqui esse estudo, deputado, que eu teria que pegar muito tempo para poder passar planilha, mas eu queria deixar consignado aqui que nós vamos fazer a entrega e eu reitero o que eu falei pela manhã. Então, eu reitero o que eu falei pela manhã, tá? E o problema é que tem, talvez tido alguma dificuldade, é as terminologias, né? Os senhores falam, teve 1.300 operações, para nós teve uma operação. Então, talvez 1.300, o senhor falou, são 1.300 fiscalizações. Então, essa dificuldade, às vezes, a gente acaba, na resposta aqui, tendo uma certa dificuldade. Mas aquilo que eu falei pela manhã aqui na apresentação, eu reitero, tá? Porque a gente tem aqui, os dados foram retirados do sistema da PRF, a gente tem como comprovar isso. Depois o senhor falou de 8 de janeiro, né? Por que a gente não tomou providência? Eu já não estava mais nas... Sim, o senhor falou 8 de janeiro em algum momento. Tá. E o senhor me disse que por que a gente não evitou a vinda do pessoal para cá? Da diplomação. Senhor presidente, ele está me fazendo uma pergunta. Primeiro questionamento. Segundo questionamento. Por que operação semelhante, fiscalização semelhante, por que atuação semelhante não foi feita, por exemplo, para coibir os atos no dia 12 de dezembro? Haja vista, Vossa Excelência contratou uma empresa de inteligência para saber o que está se passando pelo WhatsApp, pelo Telegram, quais são as informações que poderiam colocar em risco a segurança nacional, colocar em risco o direito de outras pessoas. Foi esse o questionamento. Do dia 12 de dezembro a gente teve atuação em conjunto também na posse. Senhor presidente, só para ajustar o tempo do depoimento, obrigado. Ele vai ter o tempo necessário, pois não? Eu estou só citando que também aconteceu. A gente teve trabalho em conjunto com todas as instituições, tanto no dia 12, que era a data da diplomação, né, 12 ou 13, como também já no ano novo. Eu não estava, mas ficou encaminhado, que seria no dia 1º a posse do presidente Lula. Então a gente trabalhou em conjunto. Em todos os dois momentos é natural vir manifestantes para Brasília, né? Sempre tem. No dia 12 não houve nada tão grande que aí foi aquela questão aqui interna, que não tem nada a ver com a PRF, aquilo ali. Então, deputado, ele está respondendo aqui. Ele perguntou, Vossa Excelência já respondeu, agora ele está respondendo. Não. Ele perguntou se eu falei dia 8, eu perguntei. Vossa Excelência já está perguntando agora pelo deputado? Não. Ele me perguntou. Ele já respondeu, deputado, por favor. Ele está dizendo que já respondeu, deputado. Então responda a minha pergunta, que eu me refiro ao dia 30 de outubro e dia 24 de outubro, que Vossa Excelência nada fez. É que fazem 8 meses. Dia 8 foi quando, dia 12 de dezembro foi quando aquele pessoal invadiu a Polícia Federal? Dia 12 de dezembro. Aqui não tem nada a ver com e dia 24 de outubro. O bloqueio das rodovias não tem nada a ver com o seu trabalho? Tem dia tudo 24. A ver. Então o que você... Deputado Duarte, eu vou pedir a Vossa Excelência que não dá a Vossa Excelência... Ele já perguntou, Vossa Excelência já respondeu. Não, ele não respondeu. Ele falou dia 8, então Vossa Excelência já colocou o que tinha que colocar e eu peço que Vossa Excelência se atenha a ouvir como todos os demais estão fazendo, por favor. Nas primeiras 24 horas, vou falar para o senhor. Estou aguardando sua resposta. Nas primeiras 24 horas, tá? Antes da decisão do ministro Alexandre, nós aplicamos 900 multas no Brasil. E o total das multas foram 10 mil, 20 milhões de multas aplicadas. As lideranças foram identificadas nas primeiras 24 horas. 5 pessoas, no total de 50, já tinham sido presas nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas, foram 150 locais desinterditados, de 1.300. É porque abria um, fechava outro. Ele fechava aqui e ia para lá. Era muita coisa ao mesmo tempo. E nas primeiras 24 horas, aqui tem o nome da cidade, que eu não lembro daquela hora,
A gente já abriu Lusiana e Cristalina, aqui em Goiás, com a força de choque. Foram as duas primeiras que foram abertas, de tantas outras pelo Brasil afora, que a gente foi saindo e foi abrindo. E a gente também solicitou o interdito proibitório já no primeiro dia, né, para as 27 AGU estaduais. Foi esse trabalho que a gente fez no dia 24. Não sei. Ô, senhor presidente, assim não dá, senhor presidente. O depoente não deixa... O deputado Duarte... Você é presidente da comissão, ele tá lhe conduzindo o trabalho... Deputado, eu estou respondendo aqui ao deputado Isalci. Vossa Excelência está falando várias vezes, deputado. Eu vou pedir a Vossa Excelência... Ele perguntou há 10 minutos atrás. Eu vou pedir a Vossa Excelência para manter a sua condição como os outros estão mantendo. Por favor. Pedindo, por favor. Por favor. Respeito o depoente. Doutor Silvinei, continue a sua fala. Depois a deputada Jandeira Fegali falou sobre a Vila Cruzeiro, né, que ocorreu a morte lá de pessoas, né, que em confronto com a polícia. Ela discordou da situação. Era uma operação em conjunto com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, em apoio, até porque eles não têm esses equipamentos que a gente tem ainda. Tem os maiores, não tem os menores. Isso aí a gente faz no Brasil todo, com todos os órgãos de segurança, de receita, de vigilância sanitária, de meio ambiente, enfim, os mais de trabalho escravo, e a portaria continua em vigor, ela não foi revogada. É a mesma portaria. Então, eu não sei. E aquilo ali é o princípio do Sistema Único de Segurança Pública, porque para o cidadão não interessa a cor do uniforme. O que interessa é que ele está sendo atendido. Eu não estou entrando no mérito do resultado da operação. Só estou dizendo para a senhora que, se tem a necessidade, eu acho que qualquer instituição pode atuar, né? Eu acho. Mas não deveriam estar achando que isso aqui eu sou testemunha, né? Mas não estou entrando no mérito do resultado, o que aconteceu lá, nada disso. Mas essas operações a gente faz tanto na rodovia como fora da rodovia, elas continuam. Por exemplo, fazem agora 30 dias em apoio ao IBAMA, lá no meio da selva amazônica, em Roraima, que a PRF entrou em confronto com criminosos agora, faz 30 dias, e morreram 4 criminosos que covardemente atiraram nos nossos policiais, nos fiscais do IBAMA, e eu não lembro mais quais órgãos estavam lá em Roraima, a mais de 100 quilômetros, 50 quilômetros da rodovia. O colega estava lá ajudando um outro colega, que é servidor público, né? E acho que não tem nada errado, mas eu estou achando isso, né? Eu só estou respondendo o que a senhora me perguntou. Depois a senhora falou sobre os ônibus no Nordeste, o dia 19/10. É da reunião, é isso? É a reunião do dia 19/10. A gente teve uma reunião do Conselho Superior de Polícia, que foi para tratar da questão da educação física na polícia, e fizemos 5 informes. Com relação às testemunhas, talvez era importante elas virem aqui ser ouvidas, porque isso que a senhora falou não foi dito na reunião. Lhe garanto. Totalmente certo que isso não aconteceu. Tá? E eu fiquei do início ao final. Depois, a senhora disse que a gente não cumpriu, né, a decisão do ministro. O que tem aqui é a decisão, que a gente está copiando a decisão, e depois o parecer da AGU, que a gente já explicou pela manhã, e eu falo aqui, ó, no item 3, ó. Neste norte, com vista a estabelecer o fluxo adequado em controvérsia das informações e ações a serem implementadas por este órgão, determino o fiel cumprimento da aludida decisão. Está aqui. Às 2h da manhã, depois de 2h30, eu determinei que era para cumprir o que e com uma situação, sem passar na AGU ainda. Porque estava em cima da hora, não podia esperar. Eu poderia ter mandado para a AGU. Não fiz em respeito ao ministro e já encaminhei para frente. Isso aqui chegou às 2h da manhã, a eleição iniciou às 8h, em todas as superintendências e delegacias do Brasil, na madrugada ainda. A gente foi muito rápido na decisão. E aí mais, estendi ainda a outra informação, a outra decisão que era para a Polícia Federal, para não divulgar dados. Eu disse mesmo que não foi dirigido à PRF, está aqui, ó. Determino que também seja estendido à PRF. Só uma pergunta, qual é o número desse ofício, presidente? Só para saber. 14. Então, item 3. Então, é porque aqui o senhor usa mais a ADPF do Barroso do que a determinação de Alexandre de Moraes. Mas que também a gente... E determina que sejam mantidas as ações da Polícia Rodoviária Federal, que era a fiscalização que estava sendo mantida no Nordeste. Não, é que a gente não faz só isso. Senhor presidente, o acordo de procedimento era... Eu estou só perguntando qual é o número do ofício, é o mesmo. É correto que eu pergunte isso, senão eu não vou saber se ele está falando o mesmo ofício que eu. Porque as operações foram mantidas, né? Então não se cumpriu a decisão do TSE, né? Não se cumpriu. Inclusive, eu preciso de mais de 5 minutos que ainda não foi recomposto ele.
O deputado, eu vou acelerar aqui para dar o tempo, Rogério Carvalho. Não, faltou uma resposta só, presidente, da intimação. Faltou uma pergunta, faltou uma resposta. Não, peraí. Sobre a intimação do ministro Alexandre, se o senhor foi intimado. A deputada Jandira Fegali fez uma pergunta muito objetiva, que não foi respondida. Se o depoente não quiser responder, ele tem todo o direito, mas ele diz que não quer responder. Só isso. Eu pedi Nós para a vimos deputada... conversando... Não estou atrapalhando. Ele ele ia passar para o outro deputado, eu pedi para ele responder. Por favor. Eu só perguntei se ele confirma que foi intimado pelo ministro Alexandre, só isso. Vai. Não, pelo ministro Alexandre, não. A gente conversou desde a manhã com o secretário executivo, que é o doutor Levi, que é a AGU, e eu falei para ele, tem como me receber aí? Vamos receber. Fui até lá, ele recebeu. Aí eu falei, tem como falar com o ministro para a gente tentar esclarecer o que está acontecendo? O ministro gentilmente veio até a sala, gentilmente, e nós conversamos, ele passou orientações, e foi tudo que ele falou foi feito, e dali para frente a gente ficou, inclusive, com o doutor Levi, ele orientando, a gente pedindo apoio, aí saíam as novas decisões para a Polícia Militar ajudar, o Ministério Público ajudar, os governadores. Então foi uma parceria muito grande nas desobstruções das rodovias. Pode prosseguir. Deputado Rogério Carvalho, desculpa o erro. Aí eu vou reiterar, tá? Senhor, os processos que eu já respondi é natural que eu tenho conhecimento. Se existem processos novos lá, até a data de hoje, nesse momento aqui, eu nunca fui citado acerca disso. Tá? Pode ser que tenha. Só que a imprensa fala, tal, mas eu não fui citado. Não, pode ter vários. Não posso dizer para o senhor que eu não sei. Inclusive, está aqui o nosso advogado, nós já reiteramos um pedido perguntando quais processos tem instaurado ou autuado contra a minha pessoa e até o presente. Não me informaram nada. Tá? Então pode ter, mas eu não sei dizer para o senhor, porque eu não fui citado. Sobre a torcida organizada, eu não vou fazer comentário para o senhor, que eu não entendo dessa área, né? Como é que eles conseguiram abrir, se tiveram êxito. Até agradeço, né, pelo apoio que fizeram para a polícia, mas assim, não cabe a nossa polícia estar utilizando torcida organizada para liberar a rodovia, né? Ainda mais esse monte de briga que tem por aí de torcida organizada. Então o senhor me desculpe, mas... E aí lembrar também que a gente levou muito tiro lá em Novo Progresso, no Pará, né? Muito tiro. Então assim, não estava tão tranquilo como os senhores estão falando. Era muito acirrado, tá? Muito acirrado. Teve confronto em vários locais. Aí o senhor me perguntou se eu conheci o Maurício Junot. Ele participou do processo licitatório e ele esteve lá na Superintendência no Rio de Janeiro, se apresentando, é natural, né? Como um empresário que ganhou a licitação, assim como outras empresas ganharam os outros itens. Tá? Então conheci ele sim. Depois o senhor perguntou da empresa. Eu estive lá em Indaiatuba, tá? E aquilo ali eu não conheço quem que fez aquele material ali. Eu estou, inclusive, em processo ainda procurando, e se lá me chamar, eu não vejo nenhum problema. Estou à disposição para trabalhar, tá? Então, estou à disposição lá em outra grande empresa, mas eu não iniciei o meu trabalho na empresa, não ocorreu. Estive em Indaiatuba, sim. Não só em Indaiatuba, como várias cidades da região. Vamos passar.